a todos. Agradeço a vossa presença e interesse em participar neste webinar. Neste webinar vamos mostrar-lhe como é que um domínio.pt aliado ao SEO e à inteligência artificial pode impulsionar a sua presença digital e aumentar o impacto da sua marca no mercado nacional. Antes de avançar, gostaria que me confirmassem, por favor, através do chat, se estão a ver e ouvir bem, que é para nós conseguirmos garantir que estamos com as condições necessárias para conseguirmos arrancar com segurança. Okay. Se me pudessem aqui confirmar, só para... Perfeito, está aqui. Sim. Entretanto, não havendo aqui nenhuma objeção, vamos então prosseguir. E queria apenas lembrar, aliás, que estamos a gravar este webinar e depois, no final do webinar, nós iremos proceder à publicação dos conteúdos nos nossos canais, nomeadamente no YouTube, nos blogs e nas nossas redes sociais, e posteriormente também vão receber um e-mail de follow-up com toda a informação necessária. Pronto, antes de avançar, quero agradecer à Benedita Mendes e ao Miguel Brandão pela vossa presença e queria então passar aqui a palavra à Benedita Mendes, que nos vai falar agora sobre o valor de um domínio.pt. Boa tarde a todos, muito obrigada à PTSP pelo convite para estar presente hoje neste webinar. É sem dúvida um enorme gosto estar convosco e poder falar-vos das vantagens de escolher um domínio.pt. No decorrer da minha apresentação vou começar por explicar quem nós somos, ou seja, quem é a Associação DNS.pt, o que é um domínio.pt e depois passarei também a explicar como um domínio.pt pode trazer vantagens tanto para o vosso negócio como para a comunidade digital portuguesa e não só. Desculpem, tive aqui um problema com a apresentação. Então, passando então para uma breve apresentação de quem somos, nós somos a Associação DNS.pt, também conhecida e mais conhecida como .pt, e somos uma associação privada sem fins lucrativos que tem como associados a FCT, a DECO e a ACEPI. O nosso modelo de governação é um modelo multi-stakeholder, ou seja, é um modelo que é feito com a intervenção de várias partes interessadas, várias partes que são relevantes na área dos domínios e o que nos permite assegurar uma gestão que considere as diferentes perspectivas e os diferentes interesses dentro desta área. Além da gestão de domínios.pt, o .pt tem ainda como missão promover a internet e as competências digitais em Portugal. E para fazermos isso, temos uma série de iniciativas, como é o caso da iniciativa 3 em 1. Caso queiram ficar a saber um pouco mais sobre cada uma das nossas iniciativas e projetos, convido-vos então a visitar o nosso site www.pt.pt. Mas vejamos então agora o que é isto do .pt. Basicamente, o .pt é o domínio de topo de Portugal, ou seja, é aquilo a que chamamos de CCTLD, ou seja, um domínio de topo de país. Um domínio ou um nome de domínio é um endereço digital único de cada site e, no caso dos CCTLDs, como o .pt, são domínios específicos de cada país. Neste diagrama podemos ver que temos a raiz e depois, do lado direito, temos os CCTLDs, como por exemplo o .pt, domínio de topo de Portugal, o .br, domínio de topo do Brasil, e ainda o .es, domínio de topo de Espanha. Por outro lado, em contraste com os domínios de topo de país, temos os domínios de topo genéricos, que estão do vosso lado esquerdo, como é o caso do .com e do .org, que são domínios que não estão associados a um país, ou seja, não representam nenhum país. Dito assim, em termos muito reduzidos, o .pt é o domínio que representa Portugal no universo digital, sendo obviamente um símbolo da nossa identidade online. E avançando então para os diversos bons motivos pelos quais devemos registar em .pt, começamos então pela questão de identidade da qual vos estava a falar.
De facto, o .pt é o símbolo da Portugalidade, é a marca de identidade nacional que só por si já é uma vantagem para qualquer negócio. Este domínio permite identificar a vossa empresa como sendo parte de Portugal, o que a aproxima do mercado português e a destaca como sendo uma entidade nacional. E esta é uma questão bastante relevante, sobretudo para os consumidores portugueses que continuam a percepcionar as empresas que têm um site .pt como sendo mais confiáveis e até mais sérias. Temos ainda um último ponto, que é a questão da aceitação dos IDNs. Os IDNs são nomes de domínio internacionalizáveis, ou seja, quer dizer que vocês, ao registarem em .pt, podem registar com caracteres específicos da língua portuguesa, como é o caso dos acentos e das cedilhas, e apesar de que esta informação na realidade é algo que ainda não é do conhecimento do público em geral. Há 20 anos era algo que não era de todo possível e há muitas pessoas que ainda hoje acham que o nome da sua empresa, se por exemplo acaba em São, Coração, tem que se registrar como Curacão, porque não pode ter uma cedilha nem um til. Mas na realidade atualmente já é possível registrar o vosso domínio com cedilhas e til, ou outro acento da língua portuguesa, e assim ter o vosso site exatamente com o nome da vossa empresa ou da vossa marca. Passando então para a questão do posicionamento, o domínio.pt oferece também diversas vantagens. Para fazer um breve contexto, desde 2012 que para se fazer um registro no domínio.pt não é necessário que haja um registro prévio de uma marca. Ou seja, isto significa que se um domínio estiver livre para registro e forem cumpridas as regras de registro, este domínio pode muito bem ser registado. O problema é que isto é aplicável tanto aos vossos domínios como a todos os outros. Portanto, se uma empresa atua em Portugal ou vende para o mercado português, essa empresa tem todo o interesse em ter o registro sob .pt salvaguardado. Porque se não o tiver, qualquer pessoa pode fazer esse registro, eventualmente por coincidência, mas também pode ser para usá-lo para fins maliciosos, para se fazer passar pela vossa empresa ou até mesmo para tentar comprar e depois revender-vos esse mesmo domínio para com um preço muito mais elevado. Portanto, é sempre bom fazer questão desta proteção da marca, do nome, da designação e garantir que realmente são vocês que ficam com este direito. Outro ponto importante a reter é que registar em .pt contribui tanto para o crescimento como para a inovação digital de Portugal, sobretudo na internet. Avançando aqui para as questões de segurança e fiabilidade, uma das grandes vantagens do .pt é a nossa grande preocupação com a cibersegurança. O exemplo deste nosso compromisso com a segurança é o PTSOC, que é o Centro de Operações de Segurança do .pt, que nos permite prevenir e responder a incidentes de segurança. O PTSOC atua em cooperação com uma série de entidades nacionais, como é o caso da PSP, do Centro Nacional de Cibersegurança, e também com a nossa rede de parceiros registrados, com o intuito de preservarmos um ecossistema seguro em .pt. No que toca aos casos de DNS abuse, ou seja, atividades maliciosas relacionadas com nomes de domínio, como por exemplo, domínios a serem utilizados para phishing ou para disseminação de malware, nós apresentamos resultados bastante positivos, pois temos muitos poucos casos de DNS abuse na zona.pt. Em 2024, registámos apenas 61 casos de domínios com DNS abuse, num universo de mais de 450 mil domínios, sendo que destes 61 casos, 88,7% foram resolvidos rapidamente com a intervenção da nossa equipa do PTSOC. Em termos de extensões de segurança e outras ferramentas que estão disponíveis, o PTSOC oferece a possibilidade de registro de domínios de DNSSEC, que são extensões de segurança para o vosso domínio, que, no fundo, vos dá uma camada de proteção adicional que garante a integridade do tráfego do domínio, ou seja, isto previne ataques nos quais as pessoas que acedem ao vosso site são redirecionadas para sites fraudulentos. Além deste serviço, temos ainda um outro serviço adicional, que é o Registry Lock, e que tem como objetivo proteger o vosso domínio de alterações não autorizadas. Ou seja, mesmo que as vossas credenciais de acesso ao vosso sistema sejam comprometidas por algum motivo, ou seja, se alguém conseguir aceder à vossa conta, se vocês tiverem este serviço de Registry Lock ativo, a pessoa, apesar de ter as credenciais, na realidade não consegue fazer praticamente nada com o vosso domínio. O que este serviço faz é que, além das credenciais de acesso à plataforma, para vocês fazerem um conjunto de ações definidas por vocês, é feita uma chamada telefónica para a pessoa autorizada a fazer estas ações e é então confirmada com essa mesma pessoa que este pedido foi feito e que é efetivamente um pedido legítimo.
Portanto, quem tem interesse em ter aqui esta segurança reforçada, esta é sem dúvida uma ótima opção. Em termos de certificações, o .pt é certificado pelas normas ISO 9001 e ISO 27001. A ISO 9001 garante a qualidade e eficiência dos nossos processos de gestão, enquanto, por outro lado, a ISO 27001 assegura práticas de segurança rigorosas para proteger a informação e os dados dos nossos utilizadores. Em termos de compliance, o .pt tem uma grande preocupação com o cumprimento de todas as normas legais aplicáveis, nomeadamente aquelas que concernem a proteção de dados e os regulamentos específicos relativos a nomes de domínios. Uma outra vantagem que acaba por ser um ponto positivo do .pt é que temos um baixo índice de conflitualidade, ou seja, isto tem a ver com conflitos jurídicos que possam existir com nomes de domínio. Em 2024, existiram apenas 11 processos relacionados com nomes de domínio.pt, o que tem aqui também outra vantagem associada, que é o recurso ao arbitrar, que se existir um conflito sobre um domínio.pt, o .pt oferece a possibilidade da resolução desse conflito através da arbitragem institucionalizada com o arbitrar, o que é um método bastante mais rápido e também mais económico para resolver disputas do que o habitual recurso aos tribunais judiciais. Agora que vimos as diversas vantagens para registar um domínio.pt e para finalizar, queria apenas explicar como podem registar um domínio.pt, sendo que existem duas opções. Podem registar diretamente connosco no nosso site, mas alerto desde já que este registro fica feito diretamente connosco, apenas inclui o registro do domínio, ou seja, a licença para vocês utilizarem este domínio de forma exclusiva. Este meio, então, não vai fazer com que o vosso site funcione, não vai fazer com que tenham e-mails, é apenas o registro do domínio. É por isso que a outra opção, registar através dos nossos registrares, que são parceiros acreditados, identidades que se especializam na gestão de domínios, é sempre aquela que é a recomendação para os nossos clientes, porque os registrares normalmente oferecem um pacote de serviços que, além do registro, inclui também o alojamento, caixas de e-mail, ferramentas para a construção de site e outras ferramentas adicionais que são, obviamente, necessárias para o desenvolvimento de todo um site. Neste momento, o .pt conta com 118 registrares acreditados, sendo que um dos nossos registrares acreditados é precisamente a PTSP, que nos convidou para estar aqui neste webinar hoje. Termino assim a minha apresentação, que espero que tenha sido esclarecedora, e passo a palavra à Sandra. Muito obrigada. Muito obrigada, Benedita. Entretanto, vou aqui preparando a apresentação para passarmos aqui a palavra ao Miguel. Ok, Miguel. Benedita, enquanto aqui o Miguel fica a fazer a configuração, aproveito desde já para agradecer. A apresentação foi de facto muito esclarecedora, no entanto, deixo desde já a indicação de que, caso tenha alguma dúvida em relação à apresentação da Benedita, podem questionar-nos através do chat, e mesmo agora o Miguel vai passar à sua parte, que é aqui na parte de SEO e GEO, e se tiverem alguma questão podem colocar. As questões podem ser esclarecidas durante aqui a apresentação do Miguel ou até mesmo no final, conforme nós vejamos a pertinência ou relevância no momento. Ok, Miguel, então vamos a isso. Ok, muito bem. Sandra, estamos a visualizar já umas slides, certo? Correto? Confirmas? Sim, confirmo, falta só aquele passo de só ir para ir no topo. Ok, agora está perfeito, Miguel. Muito bem. Portanto, vou só aqui arrastar para o lado e estamos bem. Portanto, desde já obrigado à Sandra e a toda a equipa da PTSP pelo convite, para eu partilhar um bocadinho da minha experiência ao longo de vários anos sobre os domínios PT e o que pode ajudar e influenciar até na questão do SEO. Portanto, e mais do que a Benedita já nos informou, portanto, eu vou evitar aqui palavrões digitais, mas vou tentar que percebam a grande vantagem de utilizar os domínios PT em vez de domínios, outro tipo de domínios, ok? Falando em termos de SEO.
para já o SEO, só aqui mudar, para já o SEO é Search Engine Optimization, mas mais um bocadinho ali para a frente vamos falar então também das ferramentas de inteligência artificial e como podemos ajustar tudo isto com os domínios PT e como podemos ajustar tudo isto para otimizar e conseguir mais visitas para os nossos projetos web. Portanto, vou falar um bocadinho do que é o SEO e do GEO, e não só, porque é importante e continua essencial. Alguns fatores de ranking e relevância do domínio.pt, a combinação dos domínios.pt com o SEO e com a inteligência artificial, e qual será o futuro, embora no marketing digital não possamos muito falar de futuro, porque isto, eu diria que isto em 2, 3 meses altera tudo, as mudanças são muito rápidas, portanto o futuro para nós é daqui a 2, 3 meses, digo eu, pela minha experiência. Estratégias práticas para otimizar conteúdo, estruturas e performance. Portanto, quem sou eu? Miguel Brandão, sou responsável pela SEO Labs e também pela minha marca pessoal, Miguel Brandão. Basta pesquisarem no Google, ainda não estão a aparecer nas ferramentas de inteligência artificial, acho eu, mas se pesquisarem no Google, eu acho que aparece alguns com alguma coisa, com algum perfil, website em que eu estou presente. Esta é a minha área de negócio, ou seja, o que é que eu faço no digital? Tenho a SEO Labs e tenho a minha marca pessoal, Miguel Brandão, decidida por mim, há uns anos atrás, começar a dividir as coisas e começar a trabalhar noutras vertentes também do digital, para além do SEO. Bom, mas isto depois vocês podem me perguntar mais tarde. Vamos então ao mais importante. O que é o SEO? Vamos então começar pela base de tudo isto, ok? O SEO é algo que, portanto, este slide já me acompanha há muitos anos, e para quem já me conhece já deve estar farto de ver este slide, mas o SEO é um bocadinho isto. É a confusão total. Porquê a confusão total? Porque o SEO vai buscar muitos pontos do marketing digital, eu diria, vai buscar todos os pontos do marketing digital que podem influenciar positivamente ou não depois nos resultados orgânicos dos motores de busca. As redes sociais atualmente estão cada vez mais importantes, mas também sempre foram importantes. Isto é só um exemplo. Depois temos que otimizar o nosso website, temos que perceber o nosso público-alvo, de que forma é que ele pesquisa, o que é que ele quer encontrar. Portanto, isto falando dos motores de busca, temos que perceber tudo isto e muito mais. Há estratégias para começarmos do ponto zero, que eu vou explicar muito rapidamente que tipo de estratégias são essas já daqui a pouco, mas antes disso queria partilhar aqui um tweet de Aleida Solis, que é uma profissional internacional de SEO, muito conhecida neste mercado, uma colega, pronto, da mesma área do SEO, em que ela diz, e que eu concordo plenamente, em que o SEO não é otimizado para os motores de busca. O SEO é otimização para potenciais utilizadores, clientes, leitores que andam à procura de serviços, de produtos, de informações, através do canal dos canais de motores de busca, ok? Seja ele Google, seja ele Bing ou outro qualquer. Claro que o Google é aquele que tem mais cota de mercado atualmente e continua a ter. Okay? Já se fala que a inteligência artificial, as ferramentas como o ChatGPT, está a tirar cota de mercado ao Google. É uma cota de mercado ainda muito pequenina, ok? Muito, muito pequenina. Para já, o mais importante continua a ser o Google. Agora, claro que daqui para o futuro, daqui a um ano, certamente, claro que com esta nova geração, claro que o ChatGPT e outras ferramentas do género, e até que está inserida no Gemini, que está inserida dentro do próprio Google, claro que o utilizador vai utilizar mais vezes a inteligência artificial e depois, se calhar, até futuramente vamos ter que deixar de ver os links azuis e clicáveis para conseguirmos obter informação. Mas, no entanto, seja com inteligência artificial, ferramentas, ou sem inteligência artificial, o objetivo é sempre o mesmo. É o utilizador que vai à procura de soluções para ele próprio. Ponto final. Essas soluções podem ser via motor de busca, pode ser via ChatGPT, pode ser via redes sociais. Okay? O TikTok também já é um bom motor de busca. Quando eu digo um bom motor de busca, é que aquela geração já está a utilizar muito o TikTok para procurar conteúdo que eles pretendem saber. O que fazer em Madrid em 3 dias, portanto já vão para o TikTok, já não vão tanto para o Google, etc. E por aí fora. Mas o que esta senhora diz é isto mesmo, seja, repetindo mais uma vez, seja via ChatGPT, ou via Google, ou via SEO,
o que é que nós queremos é soluções para as nossas dúvidas e pesquisas que fazemos online. Portanto, tipos de SEO, tipos de projetos que nós temos que perceber no que toca ao SEO. Ainda não estou a falar aqui de inteligência artificial, das ferramentas de inteligência artificial. Portanto, nós profissionais de SEO temos que perceber muito bem que tipo de projetos é que temos em mãos. E eu refiro aqui neste slide projetos pequenos, projetos médios e projetos grandes. E o que são projetos pequenos, médios e grandes? Portanto, é totalmente diferente. Temos uma loja online com milhares de produtos e depois temos o blog com centenas de artigos, ok? Isto gera o quê? Muitas URLs indexadas e para o Google indexar. Ou seja, quando digo muitos, estamos a falar de centenas e milhares de URLs. Depende também do projeto e-commerce. Um projeto destes é totalmente diferente de um projeto pequeno. Um website com 30, 40 páginas. Apenas fala da empresa e serviço e pouco mais. Depois temos ali projetos intermédios. Mas temos sempre que avaliar. Mesmo os decisores que têm websites, seja de que área de negócio for, seja se for online, se for e-commerce, se for apenas um projeto online pequeno, se for apenas um projeto informativo, tem que pensar da dimensão do projeto que tem em mãos, ok? Sempre. Porquê? Porque isso é que vai definir depois o que é que nós vamos fazer em termos de SEO e de marketing digital também. Voltando ao SEO, ao Search Engine Optimization, otimização para os motores de busca, falando de toda esta base, os projetos grandes são aqueles que nos dão mais trabalhos de otimização. É normal. Porquê? Porque temos muitos pontos para analisar e para melhorar. É sempre assim. Os projetos mais pequenos são projetos que relativamente, não diria mais fácil, porque depende da área de nichos que estão inseridos, porque há áreas de nichos que já têm muita concorrência nos motores de busca, e então aí os projetos pequenos, se tiverem inserido numa determinada área de um nicho que tem muita procura e muita concorrência, então aí pode se tornar bastante difícil também, como um projeto grande. Portanto, temos que avaliar, resumindo, temos que avaliar que projetos temos em mãos para nós, profissionais de SEO, e também para os decisores de empresas que têm negócios online. Mas podemos depois partir do ponto zero, ou seja, percebendo que tipo de projetos temos em mãos, podemos criar aqui uma metodologia. Este é um exemplo, mas cada profissional ou cada agência pode ter a sua metodologia para iniciar processos de análise a projetos web. Quando digo projetos web, lá está, pode ser um e-commerce, pode ser um website, pode ser um blog, pode ser um fórum, etc. O projeto web tem que ser analisado, perceber o que é que temos em mãos, mais uma vez, e depois criar metodologias para analisarmos, para percebermos o estado daquele projeto e para depois implementarmos melhorias. Este é um exemplo que nós fazemos internamente, separamos área técnica da área de qualidade e área da autoridade. Claro que aqui ainda não estamos a referir à área de inteligência artificial, no entanto ela vai a algures também entrar aqui, já está, já o fazemos, para as ferramentas de inteligência artificial, ChatGPT e outras, mas o mais importante, eu diria, até por aquilo que tenho visto, analisado, pelo meu conhecimento e experiência, eu diria que com o surgimento das ferramentas de inteligência artificial para nós, utilizadores, fazermos pesquisas, é mais um canal. Ou seja, é mais um canal que nós, profissionais de SEO, temos que estar atentos, entender como é que os utilizadores fazem essas pesquisas, como é que a inteligência artificial mostra estes resultados, baseia-se no quê e em quê, portanto, para depois tentarmos ali de alguma forma trabalharmos esta questão da otimização do nosso projeto web para que sejamos mencionados e até clicados nos resultados da inteligência artificial. Quando digo clicados, porque a inteligência artificial, ChatGPT, Gemini e outros, o que é que fazem? Menções, dizem que for buscar parte de conteúdo a determinada página, a determinado website, mas também depois mostram quais são os websites que eles foram buscar essas informações e podemos clicar. O utilizador pode clicar. Ou seja, mas temos que partir do princípio. Portanto, se temos um website, queremos trabalhar a otimização, já vou falar de otimização, para os motores de busca e também para as ferramentas de inteligência artificial, então temos que começar pela base. Eu não vou começar pelo teto.
eu diria, não vou começar já a pensar em que tenho que otimizar todo o meu website para as ferramentas de inteligência artificial. Também tenho que fazer isso. Mas é assim, mas o Google e outros ainda têm lá os links clicáveis. Ou seja, se quando fazemos uma pesquisa, aparece, vamos imaginar no Google, aparece aquele bloco da inteligência artificial em que nos mostra já ali a resposta. Mas se eu quiser navegar, eu posso navegar ao longo daquela página ainda. E os utilizadores ainda fazem muito isso. Claro, depende muito da palavra-chave, depende do que estão a pesquisar, depende do nicho, depende da informação que eles querem. Mas, por exemplo, o que eu tenho assistido e cada vez percebido mais, é que já não basta estarmos focados apenas e só ao website. A marca em si tem que estar presente em muitos. Eu diria que a marca tem que estar presente muito forte no digital. YouTube, agora temos também o Reddit, que é um fórum muito conhecido, que em Portugal não se utiliza muito, mas que o Google está lá a buscar muita informação, o próprio Bing também. Ou seja, já não basta ter o website bem otimizado. Temos que otimizar toda a base do website, falando aqui ainda do SEO antigo, mas é importante começarmos também a pensar já nas ferramentas de inteligência artificial. E para isso, cá está, temos que criar metodologias. Estas metodologias podemos e devemos analisar, é obrigatório analisar todos os websites se a base está montada, ok? E porquê é que digo isto? Mais à frente vou explicar num slide o que é que o Google diz desta questão das LLMs. Eu também ainda estou a aprender tudo isto, e estamos todos a aprender tudo isto, ok? Mas o futuro, provavelmente, são as ferramentas de inteligência artificial, mas o Google já utiliza nas suas próprias ferramentas a inteligência artificial já há muitos anos. Só que não era disponível desta forma como vemos hoje em dia. Portanto, LLMs são modelos de linguagem grandes, em inglês, Large Language Models. Ok? Pronto. Se vocês quiserem saber o que é isto, podem utilizar, o mais importante aqui é perceber o que é que isto é e como é que podemos tirar partido disto. Portanto, no fundo eu fui buscar esta informação, eu fiz um prompt, já agora, no Google Gemini. Google, diz-me como é que posso explicar o que são LLMs, mas como se eu tivesse 80 anos e não percebesse nada de marketing digital. E então o Google disse-me, depois analisei o conteúdo e criei este slide. O Google diz, como um aprendiz muito aplicado, que leu todos os livros, portanto, LLMs, é um aprendiz muito aplicado, que leu todos os livros, todas as cartas, todos os jornais e todas as conversas que alguma vez foram escritas na história. Portanto, ele explicou-me de forma muito básica, muito simples, o que é isto, uma LLM. No fundo, é algo que aprendeu tudo isto e que leu isto tudo, toda a informação ao longo dos anos. Mais ainda, é um programa de computador que leu tanto que consegue conversar connosco humanos e escrever textos que parecem ter sido feitos por pessoa. Ou por uma pessoa ou por pessoas. Portanto, para além do texto, já podemos criar vídeos, imagens, etc. Como toda a gente já sabe, a evolução cada vez está muito maior. Depois temos os grandes modelos de linguagem, são sistemas de inteligência artificial avançados que compreendem e geram linguagem natural ou texto semelhante ao humano, através de dados que serviram de base à sua preparação através de técnicas de aprendizagem automática. Portanto, são ferramentas, digamos assim, em que utilizam a inteligência artificial para aprender e agora estão disponíveis para falarem, entre aspas, para falarem connosco, porque eles já têm muita informação e continuam a aprender, atenção, connosco, mas eles vão buscar toda a informação existente por toda a web e não só, a base de dados e muitas outras fontes, vão buscar toda essa informação e depois começa ali a dar-nos respostas. Miguel, sim. Vou aproveitar aqui que estamos a começar a falar desta parte dos modelos e vou só lançar aqui algo que pode ser interessante falarmos, que é, temos aqui a Ana Castro, que é estudante de doutoramento e está a fazer uma investigação precisamente sobre o tema do SEO e da inteligência artificial. E ela verificou que a Google removeu o suporte para o parâmetro e-comercial num igual a 100 nas URLs de pesquisa e vai deixar de ser possível então pedir 100 resultados numa só página.
a dúvida é sobre essas consequências dessa mudança, se tu acreditas que isso vai reduzir ainda mais o acesso a dados e favorecendo as mesmas fontes dominantes, tanto no SEO como nas respostas destes modelos de IA. E sim, o que é que as PMEs podem fazer para proteger ou ganhar visibilidade num cenário mais concentrado? Como estamos aqui a introduzir, acho que pode ser um mote interessante para darmos aqui seguimento à apresentação. Ok, vamos por partes. Primeira pergunta, essa questão que o Google deixou de mostrar esses resultados até à posição 100. Porquê? Como é que o Google... Aliás, o Google já sabia isto há muitos anos, mas não era natural o utilizador fazer uma pesquisa e depois andar ali, depois tinha uma página, mais ou menos cerca de 10 a 12 resultados ou 8, depende daquilo que o Google estava a mostrar, ali na SERP, e depois tínhamos aquele menu, eu chamo-lhe menu, aquela numeração, página 2, 3, 4, 5 e por aí fora de resultados. Exatamente. Página 10 e por aí fora. Teve uma altura que o Google deixou de mostrar a numeração e era scroll contínuo, mas depois voltou atrás. Bom, voltando ainda sobre essa pergunta. Não era natural o utilizador ir para a página de resultados do Google para a página 50, 54, 80, 70. Isso não era um processo normal. Nós, utilizadores, pesquisamos a primeira página de resultados, no máximo vamos para a segunda, terceira página e não vamos mais além. Então o Google começou a perceber isto já há muito tempo. E o que é que o Google fez? Percebeu que eram bots de várias ferramentas, SEMrush e muitas outras que andam aí no mercado. Percebeu que eram bots para quê? Para perceber que determinadas palavras-chave, qual era a posição no top 100 que aquela URL estava posicionada. Portanto, o que é que isso fazia? Influenciava os dados das palavras-chave. Ou seja, uma palavra-chave, por exemplo, eu não tenho aqui nenhum exemplo, mas por exemplo, calças pretas. Nós analisávamos nas ferramentas SEMrush e muitas outras, analisávamos que calças pretas, o Google dava-nos essa informação e as ferramentas também, tinha 2000 pesquisas em média por mês. E nós, profissionais de SEO, e quem consultava esse tipo de ferramentas como a SEMrush, ficávamos todos contentes porque percebíamos aproximadamente que aquela palavra-chave tinha aquele volume de pesquisa em média por mês. Ou seja, e então, essas pesquisas que os bots estavam a fazer e a clicar nesses resultados, estavam a influenciar esses números e esses dados. E foi por isso que o Google decidiu remover esses acessos. Okay? Foi por causa disso. Para quê? Para não influenciar esses dados. Agora, o Google, desde o lado dos começos, que surgiu na internet, o que é que ele faz? Ele tenta sempre dar a melhor resposta ao utilizador. Porquê? Preocupa-se com o utilizador? Sim, mas numa vertente de ganhar dinheiro. Nós temos que perceber que o Google ganha dinheiro, quer ganhar dinheiro, ganha muito dinheiro, e a maior receita da Google são com os anúncios. Ok? Então, eles querem vender mais anúncios. Se o utilizador faz uma pesquisa, aparecem os anúncios, agora aparece anúncios por todo lado, aparecem os anúncios e dá resposta também organicamente ao utilizador, o utilizador, mesmo não clicando nos anúncios, ele vai voltar ao Google para obter a resposta. E então aí vai clicando em anúncios, vai clicando em resultados orgânicos, etc. Isto para dizer o quê? Para dizer que ao longo de todos estes anos, o Google conseguiu transmitir e dar-nos a informação que eles dão-nos a melhor resposta possível para as nossas dúvidas e questões. Portanto, a partir daí, depois surgiram ferramentas e que foram alterando muita coisa. Quando digo ferramentas externas à Google, não tem nada a ver com a Google. Porque o próprio Google tem uma ferramenta interna em Google Ads, que agora esqueci-me do nome, em que podemos também analisar o volume de procura. Keyword qualquer coisa. Keyword Planner qualquer coisa. Também podemos analisar o que ele faz, ou seja, não sabemos muito bem o porquê, mas em muitas contas ele dá-nos que aquela palavra-chave calças pretas, essa ferramenta da Google, diz que o volume de pesquisa em média por mês é entre 100 e 50 mil. Pronto, ficamos a saber o mesmo. Mas outras contas, ele já mostra os dados concretos. Mostra que são 2.000 pesquisas em média por mês. Mas pronto, ele ainda não definiu muito bem o porquê disto, ainda não percebeu muito bem, ou se contas estão a pagar muito dinheiro, que estão a pagar muito por anúncios, outras contas mais que não pagam tanto por anúncios, ele não faz esta divisão, ok? Mas o Google tem essa ferramenta interna que também nos ajuda a ir buscar dados. As outras ferramentas vão buscar dados à Google e vão buscar dados a outras plataformas e a outras bases de dados. Isto é o primeiro ponto.
as LM, o comportamento das... agora já não me esqueci, acho que me esqueci da segunda questão. Sandra, ajuda-me, por favor. A segunda questão. Pronto, e agora é como é que se acreditas que toda esta conjuntura de menos acesso a dados favorece as fontes dominantes, tanto no SEO como nos modelos de IA, e depois como é que as PMEs se podem precaver para se proteger, não é? E ganhar visibilidade num cenário que será cada vez, que se avizinha, não é? Que seja cada vez mais concentrado, não é? Ok. Falta de dados. Sim. A Google está a começar a proteger-se, porque a Google tem um histórico de muitos anos e tem muitos dados. Aliás, o Google sabe o que fazemos diariamente. Porquê? Pelas nossas aplicações em mobile, aplicações que temos instaladas no telefone, pelas nossas contas Google, pelo Gmail, ele sabe o que nós fazemos. De uma forma ou de outra, ele sabe tudo aquilo que fazemos diariamente e sabe o nosso histórico. Claro que o Google agora quer proteger-se com esses dados que eles têm de muitos anos. Quando eu digo protegerem-se, por exemplo, ferramentas como para SEO, várias. Para SEO não lhes dar tanta informação. E para isso, na minha visão, e já está a acontecer um bocadinho isso, são essas ferramentas terem de pagar à Google uma percentagem, não sei, isso ainda não está claro, mas pagar algo à Google para conseguir obter alguns dados. Sim, Sandra? Sim, estava a dizer para ter o acesso a essa informação. A essa informação, exatamente, é que eu não te estou a ouvir muito bem. Pronto, para ter acesso a essa informação. No entanto, agora surgiu ferramentas externas em que o utilizador pode interagir, que são o ChatGPT, o Google Gemini, as ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, as ferramentas de inteligência artificial também já estão a aprender, já estão a ter os próprios browsers com informações, já estão a coletar dados, etc, etc. O Google já tem há muitos anos, é uma vantagem, mas as outras também já estão a começar a crescer imenso e muito rápido com esses dados. Para as PMEs portuguesas, o que é que eu acho que deve fazer já em 2016? Trabalhar a marca. Ou seja, seja para pensar em inteligência artificial ou não, é começar a trabalhar a marca digital. Ponto. É isto que devem fazer. Tanto no digital como offline também, fora do digital. Porque é muito importante, porquê? Porque as ferramentas de inteligência artificial, cada vez mais temos percebido, e até a nossa comunidade de SEOs, temos percebido que quanto mais forte é uma marca, mais informação elas têm, mais dados eles vão ter sobre a nossa marca. E por isso vão dar respostas mais assertivas. Por isso é muito importante trabalhar a base, que é o nosso website, disponível para o Google e para as ferramentas de inteligência artificial, mas trabalhar a marca fortemente no digital. Ou seja, cada vez mais a marca é muito importante. E para as PMEs portuguesas, comecem a montar já toda esta base, a base antiga, entre aspas, antiga do SEO, que ainda é extremamente importante, e comecem também já a preparar para as LMS que já estão a prepararem-se para o que aí vem. Pronto, diria para o que aí vem, não sei se é daqui a 6 meses ou 1 ano ou 2. Mas como isto está a andar tão rápido, estas atualizações estão cada vez a mudar radicalmente e muito rápido, nós próprios, dos SEOs, eu não sei como é que há empresas, agências que já estão a vender serviços, como posicionar para as LMS. Porquê? Porque isto ainda estamos todos a aprender, ok? Ainda não há um histórico em que nós dissemos, ok, conseguimos fazer isto porque testámos isto e apareceu isto. Não, ainda há aqui muitos testes a serem realizados e ainda não temos forma de conseguir assertivamente posicionar as marcas em termos para aparecer nas respostas das LLMs. Mas acho que é isto a minha resposta. Acho que não sei se respondi a tudo. Sim, de qualquer das formas, havendo mais questões, podem ir colocando e depois aqui o Miguel vai respondendo. Muito obrigada, Miguel. Tá, ok. Depois se a colega quiser debater mais um bocadinho, pode entrar em contato comigo e depois eu posso partilhar mais informação e pronto. Sim, e depois... E falar mais um pouco, se quiser. Sim. Ok, portanto, voltando aqui aos nossos slides, LLMs, no fundo, é aquilo que nós vemos, que é o ChatGPT, Gemini, Cloud, etc. Várias que existem e cada vez estão a aparecer mais. E reparem que cada ferramenta já tem lá inteligência artificial. Porquê? Porque vai buscar estas LLMs, vai buscar vias, APIs e outras coisas, vai buscar formas de trabalhar dentro das plataformas, das ferramentas.
Assim aqui é. Ok, muito bem. Este ponto para mim é extremamente importante atualmente. O que é o GO, AIO, AEO, SXO? E poderia estar aqui a dizer mais siglas. Na minha opinião, isto está a confundir o cliente, para nós profissionais de SEO. Na minha opinião, isto está a confundir para quem tem projetos digitais e quer contratar agências. Ou seja, para pessoas que têm negócios na internet e que não precisam de perceber muito de marketing digital, mas querem contratar. E vão apostar em quê? No GO, no SEO, no SEO, no AIO. Ou seja, há aqui esta nuvem cinzenta destes termos todos, porque é aquilo que estamos a ouvir atualmente, cada vez mais nas redes sociais, toda a gente a falar de tudo e mais alguma coisa, e como já referi anteriormente, já existem agências a vender serviços para este tipo de resultados. Mas este tipo de resultados, o que é isto? GO, AIO, AEO, SXO. Segundo a Google, ok, atualmente, este senhor aqui é um engenheiro da Google bastante conhecido para nós profissionais de SEO, porque ele participa em eventos ligados a search e ele partilha muita informação de SEO e então ajuda-nos de alguma forma a pensar diferente e vai partilhando também alguma coisa que nós podemos, que sabemos e vamos aprendendo com ele. O que é que ele diz? Que não precisamos de GO, LLMO, estes palavrões todos digitais, GO, AIO, precisamos de SEO. Atenção, isto são slides atuais, há cerca de 2 meses atrás, isto é informação atual. Para aparecerem no Google AI Overviews. O que é isto Google AI Overviews? É quando nós entramos no Google, digitamos uma pesquisa e aparece aquele resultado, aquele bloco com a resposta feita pela inteligência artificial. Atenção, não confundam esta parte com a outra aba que já existe, que é o AI, esqueci-me do nome. Ou seja, mas existe ali já uma nova aba dentro da Google que nós falamos só com a máquina. Falamos só com a inteligência artificial. Ok? Este aqui aparecem nos resultados do motor de busca. Google AI Overviews. Portanto, o que é que ele está a dizer aqui? Ele está a dizer que, no fundo, o SEO não morreu, o SEO antigo não morreu, e como ele diz aqui, o AI Overview pode responder a perguntas mais complexas. E realmente todos nós sabemos que a inteligência artificial responde a perguntas, às vezes, com muita complexas. Pronto, para não me estender muito. Portanto, SEO, a reter aqui, SEO não morreu, o tal tradicional SEO continua a ser SEO, e para a Google, para aparecer no AI Overview, temos de tratar e trabalhar o SEO. Agora vamos perceber aqui um bocadinho como é que funcionam estas ferramentas. Perplexity, Gemini, a vista geral de IA, que são a Google Overview, e também o ChatGPT. Eu fiz a mesma pesquisa para os 4, ok? Quem é Miguel Brandão? E todas elas deram-me resultados diferentes. Portanto, todas elas deram-me resultados diferentes, e então eu tenho que perceber, eu profissional de SEO, e também as empresas, ok, que contratam este tipo de serviços, tenho que perceber que para aparecer em cada uma destas plataformas, vou chamar plataformas, de IA, ou seja, se ele mostra, todas elas mostram resultados diferentes, claro, semelhantes, mas diferentes, então como é que nós aparecemos ali? Reparem, aqui vamos começar pelo Perplexity. Ele diz que Miguel Brandão é um nome relativamente comum em Portugal e mostra-me ali 3 pessoas, portanto um médico, um jogador de futebol, mais não sei quem. Mas também fala que existe um consultor especialista de SEO. E depois aparece ali o meu resultado, que é o meu website e mais a escala uma rede social. Mas texto ali, umas imagens de texto. Olhando para o Gemini, ele diz que existe, quem é Miguel Brandão? O Gemini, portanto, é a inteligência artificial que está na aba modo de IA dentro do Google, ok? Portanto, o terceiro exemplo, vista geral de IA, reparem lá em cima, eu pesquisei quem é Miguel Brandão, estou a ver ali onde diz tudo, do lado esquerdo, modo de IA. Portanto, o modo IA é uma aba em que falamos diretamente e só com a inteligência artificial, que deu o nome de Gemini. Em que, na vista geral de IA, também utiliza a Gemini para dar-nos estes resultados. Ou seja, são duas. Eu diria que, de um lado, a Gemini podemos estar sempre a conversar com a gente, com a inteligência artificial, e do lado direito temos os resultados do Google, ok? Ele mostra-nos ali aquele pequeno resultado com a inteligência artificial e depois mostra os tais links relacionados com o Miguel Brandão.
Ou seja, Gemini, existem várias pessoas com o nome Miguel Brandão, diz que é um consultor de SEO, diz que é um professor de música. Depois, na vista geral de IA, Miguel Brandão pode referir-se a pessoas, a várias pessoas em Portugal, mas os mais proeminentes são Miguel Brandão, especialista em SEO, blá, 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 e depois dá-me ali vários resultados. Vários resultados diferentes, cliques diferentes. No chat GPT, reparem, mostra-me aquelas fotos minhas e depende um pouco de qual Miguel Brandão te referes. E depois ele dá ali vários exemplos. Qual é o Miguel Brandão que eu quero saber a informação. Portanto, temos resultados diferentes, semelhantes, mas diferentes. Como é que podemos analisar isto? Para já que não temos muita informação. Trabalhar a nossa marca. Quanto mais forte for a minha marca, seja pessoal ou marca de empresa, quanto mais forte for, mais mencionada for no online, mais probabilidades temos de aparecermos nestes resultados. Ou seja, e depois o Gemini, Perplexity e ChatGPT, o que é que eles fazem? Vão começar a mencionar a nossa marca mais vezes para aquela pergunta relacionada com a marca, como é óbvio. Portanto, está tudo ainda muito verdinho, ainda não temos aqui soluções exatas, mas já começamos a perceber que temos de trabalhar a marca no digital. Eu estou a repetir muitas vezes isto porque já percebi que o caminho é por aí, ok? Seja em SEO e outros canais. Portanto, esqueçam de separar canais de performance, ou seja, anúncios pagos, separar do SEO ou separar das inteligências artificiais, o próprio email marketing, os conteúdos dentro e fora do site, aparecermos em revistas técnicas especializadas, revistas online da nossa área de negócio. Portanto, temos que juntar forças, juntar os canais onde estamos presentes e trabalhar em conjunto para sermos mais conhecido possível. Isto já o é há muitos anos, mas agora, com o aparecimento e surgimento da inteligência artificial, agora é que é bem importante trabalhar a marca no digital. Há uns anos atrás, trabalhava-se assim, mais ou menos, e as coisas iam dando. Mas, ok, já que querem saber, já que há tanta procura e tanto buzz entre o SEO e GEO, para mim é SEO. Desculpa interromper-te. Força. Pronto, aqui o Bruno Costa está aqui, aqui a referir-se que, de forma assim mais resumida, que as queries do topo de funil estão a ter cada vez mais CTRs cada vez mais baixos fora do Google, não é? Porque vai tudo parar ao overview ou ao modo AI. Especialmente em vários GEOs fora de Portugal. Pronto, perante isto, qual é a tua opinião? Pronto, duas opções aqui colocadas. Focar só no fundo do funil, criando conteúdos transacionais, personalizados, com CTAs integrados, até em long tail, muito long tail, quase sem procura, ou se por outro lado, fruto da experiência que tu tens com os teus clientes, se faz sentido continuar a criar conteúdos de topo de funil para reforçar aqui a autoridade e a relevância no tema. Daí, também estavas agora a falar da importância de trabalharmos a nossa marca. Aqui, o que é que qual é a tua opinião em relação a como é que devemos trabalhar as diferentes etapas do funil? Ok, do funil. Portanto, eu até já vi artigos, por falar em funil, eu já li muitos artigos a dizer que o funil já desapareceu. Agora, com o surgimento das ferramentas de inteligência artificial, o funil agora já não é como nós o conhecemos, tofu, mofu e essa coisa toda. Para não estar aqui a dizer muitos palavrões digitais que eu evito ao máximo. Miguel, só queria aqui complementar que o Bruno, entretanto, atualizou aqui, que é da parte também só que é, eu refiro que até um pouco provocativa aqui esta questão, que é assumindo a agentificação das compras, não é? Que vai chegar aos browsers, como é que nós vamos e como é que tudo isto se vai conjecturar agora nos próximos tempos. Ok, Bruno, eu adorava saber essa resposta para partilhar com vocês. Adorava mesmo. Ele é um pouco mais extenso, mas só aqui para conseguirmos depois dar resposta e ainda conseguires ter tempo para avançar na apresentação. Sobre os conteúdos vou falar um bocadinho mais à frente. Bruno, que sim, que devemos criar conteúdos, depois vou um bocadinho mais à frente vou explicar isto. Os conteúdos vou ter que acelerar mais um bocadinho. Bruno, depois podes entrar em contato comigo e falamos, conversamos e pronto, mais a fundo sobre todas estas questões, assim como todos os colegas aqui presentes. Portanto, há respostas que ainda não as temos. As tendências que estamos a começar a ver é que a inteligência artificial,
é o futuro, pronto. Não gosto muito de usar a palavra futuro aqui no digital, mas é o futuro sem dúvida e vamos ter que pensar nisso. O próprio Google, para já, vai mostrando os tais links azuis nos resultados, mas a tendência vai ser desaparecer. Porquê? Porque a nova geração que aí vem, já nem falo da minha nem a anterior, as novas gerações já vão estar tão habituadas a trabalharem tão rapidamente a fazer perguntas à inteligência artificial que ele responde imediatamente, que não vão ter paciência para estar a clicar em links azuis, ler páginas e voltar atrás. No entanto, temos é que perceber onde é que as ferramentas de inteligência artificial, como é que elas vão aprender e de que forma vão aprender continuamente. Isso ainda estamos todos a aprender, uma vez mais digo, estamos todos a aprender. Portanto, não tenho uma solução mágica, ainda não sei, ainda estou a aprender também. Claro que nós, SEOs, pronto, na minha comunidade de SEO, nós vamos trocando imagens, vamos trocando informações, vamos trocando testes que vamos fazendo, mas ainda está tudo muito verde, como tenho vindo a referir, está tudo muito verde. Ainda andamos aqui a compreender como é que o utilizador pesquisa e se comporta numa ferramenta de inteligência artificial. E aí concordo com o Bruno, que quando ele refere que o utilizador faz pesquisa, tem resposta imediata, já nem quer saber de mais nada. Mas depois, depende se o utilizador consegue perceber se esta resposta é válida ou não. Porque, como sabemos, como está, uma vez mais, muito verde, temos muitas respostas, muitas áreas de negócio que ainda não estão afinadas. E, por vezes, é preciso nós percebermos que aquelas respostas pode induzir-nos em erro. Okay? Questões sensíveis, como perguntas médicas, perguntas relacionadas a finanças, apostas online, etc. Esse tipo de respostas são muito sensíveis por parte das ferramentas de inteligência artificial e também o que é que elas vão responder, para além das outras áreas de negócio. Depois, a regulamentação que mais tarde ou mais cedo os governos vão ter que implementar para a inteligência artificial. Não há como fugir, não temos hipótese. A Austrália, como sabemos, já proibiu até aos 16 anos utilizarem as redes sociais e o próximo passo vai ser regulamentar as ferramentas de inteligência artificial. Porquê? Se eu faço uma pesquisa, apareceu-me, tenho uma dor aqui do lado esquerdo que não sei das quantas, já nasci há 3 dias. O que é que será? E o ChatGPT diz ali muita coisa. Mas isto é verdade? Foi baseado em quê? E vou confiar totalmente naquela resposta? Aqui está o perigo. Quem diz sobre saúde, eu quero apostar, tenho 100 euros para apostar numa casa de apostas, qual a melhor casa de apostas? E o ChatGPT mostra, se calhar, várias casas de apostas, e essas casas de apostas podemos utilizar no nosso país, não podemos, etc. Portanto, a regulamentação também vai ajudar aqui um bocadinho a que estas ferramentas de inteligência artificial, portanto, deem melhor as respostas e obrigue também um bocadinho o utilizador a ir mais além e consultar mais informação. Acho que também é por aí. Agora, compras cada vez mais vai ser dentro dos browsers, das ferramentas de inteligência artificial. Isso sim, parece-me que sim. Isso já está a acontecer, portanto, ou seja, não precisamos sair da ferramenta onde estamos, da inteligência artificial, para fazermos compras. Agora, lá está. Será que aqueles resultados que a inteligência artificial nos está a mostrar para nós comprarmos são válidos? É o melhor resultado? Se calhar vou encontrar mais barato noutro sítio e não está mencionado ali pela inteligência artificial. Não sei. Há aqui muitas questões ainda que temos que analisar e temos que perceber que ainda estamos todos a aprender assim como as máquinas. E o que eu costumo dizer é, temos de perceber, entender muito bem e depois olho humano. Olho humano para tudo isto. E questionar, fazermos questões. Será que isto é verdade? Será que vale a pena? Será que não é? Etc. Eu acho que respondi à pergunta, Bruno. Se não respondi, por favor, depois podes-me contactar, ok? Porque já tenho pouquíssimo tempo. Bom, avançando mais um bocadinho, queria falar do impacto do que é isto do SEO e GEO e os seus conteúdos. No fundo, isto é explicar um bocadinho o SEO e o GEO. Vou só destacar aqui que o SEO traz apenas tráfego orgânico direto para o site, como o conhecemos atualmente. O GEO amplia a sua autoridade e faz do conteúdo ser lembrado e indicado pelas IAs. Pronto, há aqui uma pequena diferença, porque para mim são mais canais que temos que aprender e tentar aparecer ali.
escrito por um colega do Brasil também, em que tentou fazer aqui alguma diferenciação sobre todas estas siglas, ok? SEO, GO, AIO, AEO, SXO, mas se formos a pensar é tudo SEO. Porquê? Porque temos que montar a base. No entanto, temos que perceber. E quem é que inventou este GO, AIO e AEO? Os profissionais da SEO. Portanto, isto não foi inventado pelos motores de busca nem pelas ferramentas de inteligência artificial. Foram, portanto, pessoas que acharam que era assim e depois isto foi ficando. O GO, Generative Engine Optimization, AIO, AI Optimization, Answer Engine Optimization, Search Speed Optimization. Para mim é tudo a mesma coisa, ok? São respostas que as ferramentas de inteligência artificial nos dão. Todas elas diferentes, como vimos há pouco, e depois temos que perceber ali de que forma é que temos que aparecer e como é que aquilo funciona e que tipo de análise podemos fazer ali e que tipo de ferramentas podemos utilizar para fazer essa análise. Já agora, já existem ferramentas, SEMrush e muitas outras, SERanking também, em que já nos dá os prompts que os utilizadores da nossa área de negócio utiliza e se nós aparecemos mencionados ou não, ou com cliques ou não, para esses prompts. Agora reparem, se formos a perceber todos os prompts que o utilizador faz, temos ali 50 prompts, todos eles diferentes, e mesmo assim está-nos a falhar ali muita informação. Portanto, porquê? Porque cada utilizador pesquisa de forma diferente. Porque são chamadas long tails, como o Bruno referiu, e deu esse exemplo, porque nós não, nas ferramentas de inteligência artificial, nós não pesquisamos calças azuis, comprar calças azuis. Para já ainda não. Pesquisamos como as calças azuis da Zara foram fabricadas na China, na Índia, sim ou não? Qual as melhores calças azuis das lojas Zara? Ou seja, é mais extensa a nossa procura. É mais focada, mais complexa. E por isso, então, temos que aprender tudo isto e estarmos atentos a tudo isto. Avançando mais um bocadinho, o mesmo senhor, o engenheiro da Google, ele disse, também no evento há relativamente pouquíssimo tempo, em que diferencia um bocadinho para aparecer no Search, no Google Search, e para aparecermos também no AI Mode e no AI Overview. No Search, são bots da Google que vão pesquisar toda a web por novos websites e atualizar páginas. Depois faz indexação e depois ele mostra ali nos resultados, utiliza vários algoritmos e depois mostra nos resultados. O AI Mode, AI Overview é exatamente a mesma coisa. Simplesmente é diferente na forma como eles processam via servidor. Depois o Gemini usa bots, crawlers, para coletarem data, assim como também o Search. Depois a indexação usa mais ou menos as mesmas tecnologias e depois para aparecer nos resultados do Google. Portanto, a Google está aqui a dizer que isto, para aparecer, atenção, estamos a falar da Google, AI Mode, AI Overview e Gemini, como é que a Google está aqui a mostrar os dados, de que forma é que eles vão buscar essa informação para dar ao utilizador. Isto é tudo em muito verde, mais uma vez, eles não mostram tudo, a Google, mas são indicadores que os processos são praticamente iguais como se fosse para Search. Portanto, o que é que temos que fazer no nosso website? Temos que trabalhar o SEO, todo ele, básico a pensar em dar a melhor resposta ao utilizador. Mais um engenheiro da Google que diz que o Google SEO é bom GO. Pronto. Depois ele diz aqui que no fundo para eles, Google, o mais importante estarmos a pensar no GO, como vimos anteriormente, temos que pensar na base no SEO. Isto é só para vos mostrar e confirmar que estas questões do GO, estas siglas todas que vemos por aí, na minha opinião, como já disse, está a confundir o cliente e até os decisores. Como é que eles vão trabalhar o marketing digital com todas estas siglas que podemos resumir a SEO, no entanto, também a pensar para as ferramentas de inteligência artificial. Eu separo um bocadinho as ferramentas de inteligência artificial e depois temos também os motores de busca. Portanto, é aí que nós temos que trabalhar. Depois, o SEO não morreu. Temos aqui a resposta de John Mueller, que também é da Suíça, que partilha muita informação. Diz que o SEO nunca morre. E mais uma vez este tweet que mostrei há pouco da senhora Aleida Solis. E no final, atenção, isto é extremamente importante. O que é que as empresas e os clientes, para quem trabalha no marketing digital, o que eles querem? Vendas. Eles querem contactos, querem vender mais. É isto.
não vamos confundir, como eu refiro aqui, não vamos confundir o cliente, não vamos confundir as marcas com vários termos só para dar a entender que nós percebemos. A minha experiência diz-me ao longo destes anos todos que quanto mais complexidade mostramos ao cliente ou aos decisores da marca, mais difícil se torna o nosso trabalho. Portanto, simplificar tudo isto, não vamos complicar. O cliente quer, no final, quando digo cliente, para nós profissionais de SEO, e manter para as marcas, o que é que as marcas querem? Vender mais. Ponto final. É isto que elas querem. Não querem saber se utilizamos GO ou FEO, não sei das quantas O. Eles não querem saber disso, ok? Mas nós, profissionais, temos que saber isso. Portanto, avançando ainda mais um bocadinho e rapidamente, peço desculpa. As vantagens da utilização do domínio PT no SEO. Sinal de orientação geográfica forte, portanto dão inputs positivos para os algoritmos do Google e para as inteligências artificiais. Nas pesquisas locais, ou seja, em Portugal, o Google.pt, desculpa, os domínios.pt, marca.pt, transmite mais, ao transmitir inputs para o Google de que somos de Portugal, conseguimos ter alguma vantagem, não muita, mas alguns pontinhos em relação à concorrência que utilizam outros domínios. .com/pt. Ok, mas no entanto, não façam assim da geneira. Não façam, por exemplo, marca.pt/ES, para depois aparecer ali o resultado do site em espanhol. Isto não é muito certo, ok? Porque confunde o utilizador e confunde o Google. O ideal é termos, para mercados externos, comprar sempre o .pt, ok? Salvaguardar outros domínios .es, .co.uk, .fr, comprar esses domínios locais de lá, se queremos apostar nesses mercados, ou então colocar um .com/pt/es, a coisa também, em termos de SEO, também conseguimos trabalhar o SEO de forma que o Google entenda que nós temos vários mercados, trabalhamos para vários mercados e que também trabalhamos para PT. Maior confiança do utilizador, ok? Eu em Portugal, utilizador, confio mais, se calhar, num site. Não é confiar, mas mais credibilidade. Sinto que se é uma empresa portuguesa, ok, não é uma empresa que vem de Espanha que traduz para brasileiro os websites, ou francês que vem e que traduz para brasileiro as lojas online, que isto acontece muito, mas quando a EPT já é diferente, tenho mais confiança e se calhar vou comprar mais depressa naquela loja. Concorrência local mais eficaz, portanto, em relação a Portugal. Depois temos aqui um overview, uma espécie de quadro, onde temos as características de orientação geográfica, confiança local, sinal de SEO local, portanto, o .pt tem sempre mais alguma vantagem em relação ao .com e outros, ok? Que agora aí utilizas .io, .ai, não sei das quantas. Se estamos a trabalhar para Portugal, .pt. Vamos apostar no .pt, ponto final, ok? É o que eu recomendo. A IA generativa pode ser particularmente útil ao pesquisar um tópico e adicionar estrutura ao conteúdo original. O uso de ferramentas de IA generativa ou outras ferramentas semelhantes para gerar muitas páginas sem agregar valor para usuários pode violar a política spam da Google. Esta informação fui buscar à Google. Está aqui a fonte, ok? Está aqui o link em baixo. A Google, neste momento, é esta a informação nesta página, é esta a informação que temos de como criar conteúdos utilizando a inteligência artificial e publicar esses conteúdos. Portanto, isto é informação Google. Não estou aqui a inventar nada. Portanto, podemos utilizar a inteligência artificial para criar conteúdos, no entanto, temos de ter atenção ao seguinte, que é o EEAT. Experiência, expertise, autoridade e confiabilidade, trust. Ou seja, o que é isto? Experiência, muito rapidamente. O que é isto de experiência? O criador do conteúdo tem experiência em primeira mão sobre o tópico. Lembra-se quando eu referi que se eu vou escrever um conteúdo para o meu blog ou para o meu site sobre dor nas costas, quem sou eu para escrever aquele conteúdo? Sou um jornalista que vai pesquisar online e utilizou a inteligência artificial e publica aquele conteúdo? Como é que o Google vai saber se aquele conteúdo é válido ou não para o utilizador? Portanto, é isto que o Google está a começar a perceber. E está bastante inteligente nesse aspecto, com os seus algoritmos já com muita experiência, ele já consegue perceber se aquele conteúdo foi gerado por inteligência artificial ou não, ok? E se é válido ou não para o utilizador. E então, experiência, expertise, autoridade e confiabilidade, nós temos que seguir primeiro perceber o que é isto, perceber como implementar, para ajudar o Google muito rapidamente
a perceber tudo isto. Porquê? Porque o Google avalia a qualidade e a credibilidade dos conteúdos, das páginas web, dos sites, através destas siglas EEAT. Avançando, a intenção de busca do utilizador aliado, portanto, a intenção de busca, temos keywords ou termos informativos, navegacionais, depois temos aqui exemplos, estou a avançar um bocadinho mais rápido, de comercial e transacionais. Eu vou aqui pegar numa palavra-chave transacional, comprar bilhete de cinema. O que é que eu quero quando digito isto no Google, comprar bilhetes de cinema? Eu quero comprar, ou seja, eu quero fazer uma transação. E isto é uma palavra-chave chamada transacional, como vocês veem aqui. Portanto, mas eu para escrever conteúdos para este tipo de palavra-chave, eu também tenho que perceber, ok, eu vou transmitir então confiança ao utilizador através da experiência, expertise, autoridade, confiabilidade. Se eu quero comprar bilhetes, vou parar uma página web que foi mencionada via ChatGPT ou no Google. Como é que eu vou criar esses conteúdos para o utilizador comprar exatamente no meu site? Então tenho que ter primeiro um site seguro, políticas de privacidade, cookies claras, informações de contacto, citações a fontes credíveis e precisão factual. Portanto, eu estou a inserir o termo, eu estou a inserir a confiabilidade, assim é que é, nesta palavra-chave transacional, para aquele conteúdo, para aquela página. Portanto, resumindo um bocadinho isto, deixa-me só voltar. O conteúdo EAT satisfaz a intenção de busca e EAT define todo esse formato. Resumo, o Google procura o conteúdo mais confiável e credível, através do EAT, para responder à pergunta específica e intenção de busca do utilizador. Para ter sucesso em SEO, deve primeiro identificar a intenção de busca do utilizador, perceber de que forma é que ele pesquisa, para a palavra-chave, ou então para o termo que ele pesquisou, ou para o prompt que ele pesquisou no Google ou outras ferramentas de inteligência artificial, para depois criarmos conteúdo de alto nível de EAT, que satisfaça essa intenção de forma completa e credível. Ou seja, juntar aqui o EAT, juntar aqui com a intenção de busca do utilizador. Desta forma, estamos a criar páginas web para dar a melhor resposta possível e credível para conseguirmos dar a informação também ao Google e ao utilizador de que nós não estamos não estamos a fazer spam e não estamos a diferenciar-nos dos outros que estão apenas e só a escrever conteúdos básicos e simples para o blog. Portanto, é esta aqui a grande diferença, ok? Fazer esta junção do EAT. E reparem, esta questão do EAT já vem de 2022. Nos inícios era Expertise, Authority e Trust, e eles adicionaram a experiência. Se eu escrevo um conteúdo informativo sobre uma determinada área mais sensível, eu tenho que ter experiência. Porque é que eu estou a escrever aquilo, não é? E é isso que o Google vai decidir se vai posicionar a minha página em relação à concorrência, se vai posicionar ou não. As ferramentas de inteligência artificial também já estão a começar a perceber isto, porque é um bocadinho de arrasto com a experiência da Google também. E para fechar, aparece a maior inimiga do SEO, como já sabemos, os resultados demoram, mas aparecem. Dependendo da área de negócio do nicho, pode demorar pouco ou muito tempo, depende. Mas isso deixo para vocês pensarem. E obrigado. Obrigado a todos por estar aqui a assistir, que ficaram até ao fim, para me ouvir a falar desta questão. Eu sei que já passamos aqui um bocadinho de tempo, mas gostava de colocar esta última questão, Miguel, que é se tu recomendas, imagina, um domínio PT para empresas portuguesas, mas que estão mais focadas no segmento estrangeiro, no mercado estrangeiro. Qual é a tua recomendação? Sim, sem dúvida que recomendo a compra do domínio.pt para salvaguardar o nome da empresa .pt. Okay? Isso tem que ser. Aliás, quando criamos qualquer projeto online, projeto web, temos que pensar logo, ok, vamos começar por onde? Portugal? O nosso público está em Portugal? Sim, vamos começar por Portugal. Ou então, não, eu não quero, isto é um negócio que é só para os Estados Unidos. Então, muito bem. Se possível, comprar os domínios locais, ok, dos Estados Unidos, França, Espanha, como disse há pouco, mas também comprar o .pt. Mesmo que não seja esse o objetivo. É para salvaguardar o nome da marca cá em Portugal e com o respectivo domínio. Sem dúvida que recomendo. Okay. Queria agradecer-te, Miguel, e a ti, Benedita, por terem estado presentes e pela vossa excelente apresentação. O meu agradecimento em nome da PTSP, e gostava de agradecer também a todos pelas vossas questões, que embora nós tenhamos acabado por derrapar um bocado o tempo, foram muito construtivas
produtivas e úteis, e é por isso que nós cá estamos para trazer respostas mais assertivas, não é? Porque este webinar é feito para vocês e, portanto, é super importante a vossa participação e as vossas questões. Sim, podem, no meu caso, podem enviar-me e-mail com as dúvidas ou, pronto, ou simplesmente dar opiniões. A vossa opinião também é importante. E podem entrar em contato comigo que falamos com mais calma. Como já referi, nós estivemos a gravar o webinar, vamos disponibilizá-lo. Depois também o Miguel e a Benedita também podem partilhar connosco as apresentações e nós também depois disponibilizamos. E assim também ficam logo com os contactos diretos e podem entrar, que eles têm nas apresentações, e qualquer dúvida, ou connosco ou juntamente deles, podem obter respostas a questões adicionais. Obrigado pelo convite, Obrigada. uma vez mais. Muito obrigada. Obrigada, até uma próxima. Até uma próxima, obrigado.